Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa revisão para o Enem 2018, venho trazer para vocês uma aplicação das grandezas diretamente e inversamente proporcional que nós vimos em aulas anteriores. E essa aplicação a gente chama de regra de 3 simples e também a regra de 3 composta, tá bom? Então a gente vai ver quando que a gente aplica a regra de 3 simples em grandezas diretamente proporcionais e regra de 3 simples em grandezas inversamente proporcionais. Já na regra de 3 composta, pode acontecer de você ter tanto grandezas inversamente quanto as grandezas diretamente proporcionais no mesmo problema. Tá bom? Então, se você não lembra, se você perdeu a nossa aula sobre grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais, veja aí na nossa playlist ou no link abaixo para você. Tudo bem? Então, um grande abraço, uma boa aula para você. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos agora conhecer, aprender a regra de 3 simples. A regra de 3 simples, o que a gente tem? A regra de 3 simples, ela é utilizada quando eu tenho duas grandezas. Por isso que ela se chama regra de 3 simples, porque ela envolve o quê? Duas grandezas. Observe o seguinte, as regras de 3, todo mundo está acostumado a multiplicar em cruz apenas. Só que tem que tomar cuidado. A multiplicação em cruz, ela só é válida para grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então vamos lá então para 2 exemplos. E aí a gente vai entender quando que eu preciso utilizar uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional para resolver o quê? A regra de 3. Bom, o primeiro exemplo ele diz o seguinte: calcular a altura de uma torre que projeta uma sombra de 30 metros no mesmo instante em que uma árvore de 4 metros de altura plantada verticalmente projeta uma sombra do quê? De 3,5 metros. Então, o que é assim, pessoal? A ideia é, você tem lá uma torre e você tem no exercício uma árvore. Aí ele está te dizendo o seguinte, ó, a árvore tem 4 metros de altura e uma sombra de 3,5 metros. A torre, eu quero determinar a altura e eu sei que a sua sombra é de 30 metros. Essa seria uma ilustração do nosso problema. Então, o que a gente tem? Ó, se você observar aqui, pessoal, quanto maior for a altura do objeto, maior será a minha sombra. Então, o que a gente tem? Altura e sombra são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas ou elas aumentam ou elas diminuem na mesma proporção. E aí, como é que você faz para resolver grandezas diretamente proporcionais? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai falar que x está para 4, assim como o 30 está para quanto? 3,5. E aí o método de resolução você já sabe, é o quê? Multiplicação em cruz. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? 3,5x é igual a quanto? 30 vezes 4. Então 3,5x é igual a quê? 120. Então quanto que vai valer os x, pessoal? X é igual a 120 dividido por 3,5. E essa continha dá aproximadamente 34,3 o quê? 3 metros. Então é isso que a gente tem. Essa seria a resposta do nosso exemplo 1. Uma aplicação da regra de 3 simples para o quê? Grandezas diretamente proporcionais. O segundo exemplo que a gente tem é o seguinte. A ração existente em um celeiro é suficiente para alimentar 30 cavalos durante o quê? 40 dias. Pergunta. Quantos dias duraria a ração se existissem apenas 20 cavalos? Olha só, aqui eu montei a tabelinha onde eu tenho a grandeza formada pelo número de cavalos e a grandeza formada pelo quê? Pelo número de dias. Então aqui, pessoal, eu estou te dizendo o seguinte, ó, se eu tiver 30 cavalos, a minha ração dura 40 dias. Se eu tiver 20 cavalos, quanto tempo vai durar a minha ração? Observe aqui o seguinte, se eu aumentar o número de cavalos, vai acontecer o que com a minha ração? Vai diminuir o número de dias para ela. Então, se eu aumento o número de cavalos,
a minha quantidade de ração vai acabar mais rápido, ou seja, diminui a quantidade de dias. E neste caso nós temos a grandeza, o que então? Inversamente proporcional. E como é que a gente faz para trabalhar com grandezas inversamente proporcionais? Você lembra? As grandezas diretamente proporcionais a gente divide. As inversamente proporcionais a gente multiplica. Então o que isso significa? Você, ao invés de multiplicar em cruz, como nós fizemos no exemplo de cima, você vai multiplicar o quê? Linha por linha. Isto é, 30 vezes 40 tem que dar o mesmo resultado que 20 vezes quanto? Vezes x. 30 vezes 40, 3 vezes 4 dá o quê? Dá 12. 2 zerinhos, 1.200. É igual a quanto? 20 vezes x. Então, o que vai acontecer? X é igual a quanto? 1.200 dividido por quanto? Por 20. Posso fazer o que aqui, pessoal? Posso cancelar uns dos zerinhos. O que vai sobrar aqui para mim? 120 dividido por 2, isto é, x é igual a 60. Então, a ração, a quantidade de dias que ela duraria com 20 cavalos é o quê? 60 dias. Bom, pessoal, então aqui a gente termina a nossa aula sobre regra de 3 simples, dando agora continuidade para a regra de 3 o quê? Composta. Vem comigo. Bom, pessoal, regra de 3 composta. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês uma técnica operatória para você resolver uma regra de 3 composta, utilizando o quê? O conceito de grandezas diretamente e inversamente o quê? Proporcional. Então, o que a gente tem? O seguinte, ó, se 25 operários trabalhando por 10 horas por dia abrirem um canal de 238 metros de comprimento em 17 dias. Então, 25 operários, se eles trabalharem 10 horas por dia, ele abre um canal de 238 metros de comprimento em o quê? 17 dias. Aí ele pergunta, quantos operários, X, serão necessários para abrirem 686 metros do mesmo canal em 25 dias, trabalhando o quê? 7 horas por dia. Tá ok, pessoal? Então, o que a gente tem? Como é que você resolve esse tipo de exemplo chamado de regra de 3 composta? Ela é chamada de regra de 3 composta porque ela envolve o quê? Mais de 2 grandezas. Então, envolveu 3, 4, 5, seja lá quantas forem grandezas. Se for maior que 2, nós temos o quê? Regra de 3 composta. E como é que você resolve a regra de 3 composta? Primeira coisa, você vai começar com quem? Com o 25 dividido pelo x, ou seja, pela sua incógnita. E agora a gente vai fazer o quê? Comparações. Então, o que a gente tem? O seguinte, pessoal, eu vou comparar, e aí você vai colocar o sinalzinho de igual, tá? Eu vou comparar a grandeza, número de operários, com o restante. Então, o que isso significa? Por exemplo, se você mantiver o comprimento e o número de dias. Então, se você mantiver o comprimento e o número de dias fixos. Então, o que a gente tem? Eu vou comparar operários com número de horas. Se você fixar todas as duas grandezas, então se você aumenta o número de operários, o que acontece? Você trabalha menos horas por dia. Então, número de operários e horas por dia são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, grandezas inversamente proporcionais. Então, o que você vai fazer para resolver? Já que elas são grandezas inversamente proporcionais, você vai pegar aqui, ao invés de você colocar 10 sobre 7, você vai inverter. Então, você vai colocar o quê? 7 sobre 10. Perfeito? Vezes. O que agora que eu tenho que fazer? Eu vou comparar o número de operários com comprimento. Então, significa que o número de horas e o número de dias estão fixados. Então, se o número de horas de trabalho e o número de dias estão fixados, o que acontece? Se eu aumentar o número de operários, o que vai acontecer com o comprimento? Também vai aumentar. Então, número de operários e comprimento são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais, número de operários com comprimento. Então, se são diretamente proporcionais, você vai manter o quê? Do jeitinho que está aqui, 238 dividido por 600 e o quê? E 86. Beleza? E aí, para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o número de operários
com o número de dias. Então, digamos que a quantidade de horas de trabalho por dia está fixada e o comprimento também está fixado. Tá bom? Então, se eu aumentar o número de operários, o que acontece com o número de dias de trabalho? Diminui. Então, operários e dias de trabalho são grandezas o quê? Inversamente proporcionais também. A comparação entre número de operários com número de dias me gera uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais, então o que você vai fazer? Você vai inverter esses dois números. Então vai ficar 25 sobre o quê? Sobre 17. Beleza, pessoal? Aqui, um conselho para vocês é: tentem evitar fazer contas, tá? Evite fazer contas. Então, primeira coisa aqui, eu só vou organizar como é que você teria que fazer o seguinte, ó. Observe que eu tenho um 25 de um lado e um 25 do outro. Então, eles podem cancelar. Então, vai ficar 1 sobre x igual a quanto? 7 sobre 10 vezes 238 sobre 686 vezes 1 sobre quem? Sobre 17. Beleza? Aí o que você pode fazer? Você multiplica o numerador, multiplica o denominador. Aí aqui, pessoal, o que a gente pode ter? Observe que 1 sobre x dará o mesmo resultado, que 7 vezes 238 dividido por quanto? 10 vezes 686 vezes o quê? 17. Então aqui, ó, vai uma dica para vocês. Por exemplo, pessoal, se 1 sobre x é igual a b sobre a. Se você inverter um lado, ou seja, x sobre 1, você inverte o outro, seria a sobre b. Aqui eu tenho 1 sobre x. Então, se eu quero descobrir o valor de x, basta eu inverter, ficaria 10 vezes 686 vezes 17, tudo isso dividido por quanto? 7 vezes 238. Essa continha vai dar quanto aqui, ó? 70, tá bom? Então, x é igual ao quê? 70. Aí eu falo para vocês darem uma conferidinha aí, fazer as continhas para confirmar. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre regra de três compostas. Muito obrigado, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe seu comentário que eu vou te ajudar. Um grande abraço.